Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, esteja aí sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família nesse dia chamado hoje, ou nesta tarde, ou nesta noite, eu não sei o momento em que você vai estar, né? Recebendo esse maná, essa palavra abençoada, porque é o que eu falo, Pastor Marcos. A Amém. palavra é o maná, é para o dia, né? Tem que receber aquele dia lá, se alimentar, né? Não deixar para depois. Por quê? Por quê? Pode não dar tempo depois, né? Porque o Verdade. amanhã pertence ao Senhor. É Amém? verdade. Glórias a Deus. Então, para você nesse dia chamado hoje, né? Nós vamos estar juntinhos, que Deus possa te abençoar grandiosamente, poderosamente, com as mais ricas bênçãos dos céus, que enriquecem e não acrescentadores. Amém, Pastor Marcos? Amém, pastora Jane. Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos enriquecidos com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor, né? Nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor, segundo a sua graça e misericórdia, compartilhando com os irmãos aquilo que temos aí como tema, né, pastora Jane? Amém, glórias a Deus. Amém, queridos? Então, vamos que vamos, né? E nós estamos mais do que abençoados, né? Porque abençoados nós somos já, quando o Senhor, Amém. né? Quando Deus ali entregou seu filho lá na cruz, né? Por amor de nós. Glória a Deus por isso, né? Então, fomos abençoados a partir daquele momento, queridos, porque a Sem graça dúvida. dele está sobre nós, né? A partir daquele momento. Amém? Então, que as bênçãos do Senhor estejam permanente, continuamente sobre a sua vida. Glórias a Deus. E nós estamos numa segunda série abençoadíssima. Eita glória! Louvado seja Deus. Mediante o quê? O propósito também deste mês, né? Graças a Deus, o Deus de sinais. E o tema da série, queridos, né? É 7 sinais de Deus que a igreja precisa conhecer. Eita, forte, hein? São Sim. quantos? 7. 7 sinais, queridos. Que nós, porque a igreja é quem? É nós. Somos Amém? nós. Somos nós. Nós precisamos conhecer. Amém? Você já conheceu alguns sinais aí, né? Cada dia foi ministrado um, né? O primeiro dia, o sinal da criação. O segundo dia, o sinal do cuidado. O terceiro dia, eita, qual foi o terceiro dia? A Páscoa, o sinal da nova vida. Glória a Deus. E o quarto dia, queridos, foi o quê? A Páscoa, o sinal da nova vida. E o quinto dia, o sinal do perdão, a cruz. E Amém. hoje o tema da palavra, o sinal lindo, poderoso de Deus é a respeito do quê? Da justiça. Pastor Marcos, povo de É forte. Deus. Ó, o tema de hoje, nesse dia, baseado no propósito, nesta série, nesta terça-feira, dia 22/4. Nós já estamos no mês 4. Eita glória, né? O tema é o sinal da justiça. Aí vem, ó, o dilúvio e as consequências do pecado. É forte, como todos os outros temas, né? Mas é forte, queridos, porque aqui fala sobre o quê? O sinal da justiça. E aqui também, ao mesmo tempo, né, que foi ali dado um dilúvio como um sinal. E ali aconteceu também algumas consequências. Por quê? Por causa do quê? Do pecado do povo, da geração de antigamente, mas também, pastor Marcos, da geração atual. É, Meu Deus, porque somos pecadores. E tem sinais, tem ou não tem, pastor com Marcos? certeza. Muito. Muitos, não são poucos, queridos. Então, nós vamos meditar hoje no livro de Gênesis, eita glória, no capítulo 6, o versículo 7, mas eu vou ler um pouquinho antes, amém? Nós vamos começar a ler ali no 5, amém? Glórias a Deus. E como vocês sabem, já estão sabidos, eu estou no quê? Na linguagem de hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem falei dos avisos, né? Vamos primeiro para os avisos, gente. Aguenta aí, abre aí em Gênesis, no capítulo 6. Fica aí no capítulo 6, nós vamos começar do 5, tá bom?
Mas, já vou lembrar, porque eu lembrei agora, pastor Marcos, vamos dar os avisos aí, né? Tivemos aí cultos abençoados no domingo, né? Domingo de Páscoa, louvado seja Deus. Mas também, queridos, estamos aí com a oração da madrugada, né? Os 12 dias enchendo as taças, que continua, graças a Deus. E eu sei que muitos estão conosco, né? Pastora Jane, se acabar aí os 12 dias, eu posso continuar? Deve continuar, amém? Glórias a Deus. Estamos também, queridos, nas quartas-feiras, aqui em Bauru, no polo de Bauru, né? Nós estamos com a oração, né, de 1 hora, toda quarta-feira, né? Então, você que é aqui de Bauru é nosso convidado, estamos te convocando, né? Vamos continuar enchendo a nossa taça ali toda quarta-feira, é só 1 horinha das 8 horas às 9, amém? Da noite, glória a Deus. Também temos a tarde da bênção na terça-feira, né? Às 14h30, louvado seja Deus. Temos também a campanha que iniciou em Guarulhos, nas quartas-feiras, né? Das chaves, amém? E aqui em Bauru, nessa sexta-feira, nós vamos para a terceira, né? Para o terceiro tema, terceira chave, né? Ali, né? Um mover de Deus, nessa sexta-feira também aqui em Bauru. E na quarta-feira, no polo de Guarulhos, que será a segunda. Amém? Glórias a Deus. Mais algum recado que eu esqueci? Domingo, culto da família, às 10 da manhã. Ah, sim. No domingo tem o culto da família, às 10 da manhã. Tanto em Guarulhos. Isso aí. Tanto em Guarulhos como aqui em Bauru. Amém? E também para você que quer, né, abençoar o Sem Fronteiras com o seu voto, com uma oferta, com uma primícia. Como assim, pastora Jane? Que primícia? O mês acabou, meu amor? Meu bem? Não, não acabou, meus irmãos. Então, queridos, você pode primiciar até o final do mês. Como diz a pastora Rosa, até meia-noite do dia. Eu não sei se esse mês é um mês 31 ou esse mês é de 30 a 31, eu não sei, queridos. Então, até a meia-noite do último dia do mês, pronto. Aí fechou, aí você pode estar, né, ali também abençoando Sem Fronteiras. Por quê, queridos? Nós temos compromissos, temos responsabilidades, inclusive este mês, né, abençoamos 2 famílias, tá? Com cestas básicas. Pessoas ajudaram? Nós, sim, ajudaram, mas também teve valores ali em que o Sem Fronteiras também abençoou. Por quê? Nós não só compramos arroz, feijão, né? A pessoa, ela come só arroz, feijão? Ela não precisa de uma mistura? Ela não lava uma roupa? Ela não toma um banho? Então, a nossa cesta, nós pensamos assim. O que eu preciso na minha casa, o meu irmão também precisa, queridos. Você está entendendo? Fora, né, as outras pessoas, né, que são ajudadas. Amém? Então, você que quer estar nos abençoando, né, entregando uma oferta, uma primícia, um valor, contribuindo, então faça, tá bom? Em nome de Jesus, não retenha, mas dê com amor, dê aí a sua oferta, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos que vamos, queridos, ao vivo é assim, é desse jeito, né? É o gato, é a criança, é o vizinho, é o cachorro. Eita, meu Senhor amado. Então vamos lá, vamos para Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. E o Senhor ficou tão triste e e o Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, que disse, esse é o versículo: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Amém? Mas
o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Eita glória! E nós conhecemos Pastor Marcos, Igreja do Senhor, povo de Deus. Essa história que é linda. E é assim, se a gente for pensar, é loucura. É loucura, porque Deus olhou para a vida de Noé, queridos, né? E ele diz ali, faça uma arca. E quem acreditava? Porque não havia chovido ainda, né? Ninguém. E o povo começou a olhar para Noé e falar, gente, esse homem tá ficando doido. Imagina, gente, pessoal, imagina o povo vendo Noé ali construindo aquela arca com o sol de rachar, tipo Bauru, que não chove, né? Que demora para chover, e aí a pessoa começa aqui a construir. Vai eu, Pastor Marcos, aqui, o Sem Fronteiras aqui de Bauru, não, nós vamos construir uma arca. O que o restante do povo vai? Tão doido. Que chuva, quando vem uma garoinha, quando vem uma coisinha passageira, é rápida, não é demorada, vocês estão ficando tudo doido. Assim foi naquele tempo também, né? Mas o tema da mensagem de hoje é Meu Senhor da Glória. O tema da mensagem de hoje, o dilúvio. O dilúvio. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, o Senhor o quê? Ele viu aquela raça, aquele povo que ele mesmo criou. E ele se entristeceu, queridos, né? Ele se entristeceu por quê? Porque era um povo que estava em desobediência. Era um povo que estava o quê? Em pecado. Era um povo que não dava ouvido, não vivia, não queria literalmente viver as ordenanças, né? O que foi escrito, o que foi deixado, o que era falado através, né, dos profetas, dos homens de Deus daquele tempo, daquela geração. E também até através do próprio Deus, eles não davam ouvido. Não foi isso? Porque quem veio falar com Noé foi quem? Deus. Deus! Era o próprio Deus que conversava. E o povo deu ouvido. Pastor Marcos, é diferente hoje? Não, queridos, não. Isso é triste. Infelizmente. É triste, queridos. Aí eu fico pensando, Pastor Marcos, Igreja do Senhor, né? Deus falava com aquele povo, vinha próprio falar, dava seus anjos, falava assim, dava as ordens, dava as instruções, e o povo, tipo assim, nem tchum, né? Não vai dar, não vai dar nada, não vai dar nada. E o povo de hoje estão vendo sinais, o que está acontecendo, né? Cada dia as coisas estão mais difíceis, que é um sinal, né? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o justo viverá pela fé, e eles não dão crédito à mensagem do Senhor. Isso é triste. E perante isso, Deus olhou para aquele povo e falou: opa, peraí, eu vou fazer algo, né? Eu vou dar um início a algo poderoso, algo tremendo. O sinal, né? O sinal. E qual foi o sinal? O sinal da justiça de Deus era Foi o quê? o dilúvio que ia cair, mas também a arca era um sinal, né? Ah, é verdade. Bem colocado. A arca também A era arca, um porque sinal. na verdade primeiro foi a arca. Porque primeiro construiu a arca, depois veio o quê? O dilúvio. O dilúvio. Bem colocado, pastor Marcos. É isso aí. E pastor, queridos, qual tem sido o sinal que o Senhor tá te dando hoje, nesse dia? Quais? Às vezes não é só um. Às vezes, queridos, Deus ele está nos dando pequenos sinais. Pequenos sinais. E a gente não está percebendo. Então, se atente para o sinal do Senhor. O que Ele está te mostrando? O que Ele quer que você veja, que você faça, que você não está enxergando. Você está passando por cima do sinal. Quando Noé realmente começou a construir aquela arca, foi um sinal. E o sinal sempre quer falar alguma coisa, né? Sim. O sinal quer nos mostrar alguma coisa, quer nos revelar alguma coisa. E é isso que Deus tinha mostrado a Noé já, o que ia acontecer, né?
E ele só foi obediente. E Noé, como diz a palavra do Senhor, ele foi apregoeiro da justiça. Com certeza zombaram muito de Noé. Com certeza, como a pastora Jane está dizendo, você está louco, né? Verdade. Você está fazendo esse barcão aí, esse navio enorme. Nós nunca nem vimos chuva tamanha. E como é que isso pode acontecer? Mas Deus dá sinais. E Deus começou dando primeiro a arca, né? Sim, E Noé começou a pregoar que as pessoas se arrependessem, né? Porque Noé via também quanto se Deus viu, Noé também viu, é né? verdade. Noé é chamado de justo, então ele vivia no meio de um povo qual o Senhor já havia relatado, um povo de dura cerviz. Deus se arrependeu de ter criado o homem, de tamanha dureza, incredulidade e maldade que havia no coração dos homens, né? Então, com certeza, quando Noé era indagado, por que que você está fazendo isso? Primeiro, ele com certeza afirmava que era uma ordem de Deus, porque Deus iria destruir a terra. Aí sim, virava motivo de piada, né, pastora É Jane? verdade. Como nós pregamos hoje o Evangelho, não é verdade? É E nós verdade. falamos o quê? Se arrependa, se converta, porque Jesus está voltando. E as pessoas acreditam? A As maioria pessoas não. falam, né, já virou também, muitos, né, dão Tô ouvindo risada. isso desde que eu era criança. Isso Minha aí. avó, meu bisavô, meu não sei quem já falava. É Verdade, isso. verdade. Até as Mas ele pessoas pode. brincam, pastora Jane, e falam assim, quando eu ficar velho, aí eu vou pensar nisso, de ir para a igreja, de me tornar um crente, né? Primeiro eu quero curtir. Lá o povo estava nessa mesma mentalidade. Eu quero aproveitar a vida. É verdade. Queremos viver a vida, né? E não era o apregoeiro da justiça, né? Deus vai destruir a terra. O barco é para você se salvar. Hoje nós temos Jesus. O barco hoje, o grande navio hoje é Jesus, né? Quem aceita Jesus vai estar entrando na arca, É pastora Jane. verdade. Quem tem Jesus tem a vida, mas quem não tem, Vai perder. já tem a condenação. É verdade. Então hoje nós pregamos a justiça de Deus, né? E o que diz lá em Romanos 8:23? Nós estamos no tema aí, o sinal da justiça de Deus, o dilúvio e as consequências do pecado. Romanos 8 diz o quê? 23, pastora Jane, o salário Do pecado, é, a morte. amém? O Mas salário do pecado é a morte. E o povo estava cometendo o quê? Pecado. pecado. E eles se Estavam se arrependiam? matando. Ah, Não não. se arrependiam, né? Somente a família de Noé e os animais que couberam no navio foram É, salvos na é arca, verdade. É né? verdade. Então, Romanos 8:23 se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, irmãos. A justiça de Deus, nesse caso, Deus fez justiça e juízo ao povo, porque Sim. o povo estava em desobediência. O salário do pecado É a é morte. a morte. A semeadura do pecado não é outra coisa, senão morte e destruição. Mas o dom de Deus é A vida. a vida eterna. E quem é o dom de Deus? Jesus. Jesus para nós. Ele veio, ele disse: Eu vim para que tenhais Vida. vida e vida em. Abundância. Amém. Esta vida é abundância, é a vida eterna. Amém. 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 É estar na arca, é ser salvo, é ser preservado. Isso é justiça, né? E só pode ser justificado viver essa justiça aqueles que creem pela fé, né, pastora Jane? Amém. 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 Queridos, o pastor Marcos ele vai dar continuidade aqui, né? Isso. Mas enquanto ele estava ministrando aí, eu lembrei não, né? Agorinha. Como se diz, fresquinho, pastor. O tema de hoje é, ó, o sinal da justiça de Deus, certo, Verdade, pastor Marcos? verdade, pastora Jane. O dilúvio e as consequências do pecado. Então aqui nós vemos dois tipos de sinal, como o Sim. pastor Marcos ele falou. Bem lembrado, o primeiro sinal foi a arca para quem é o quê? Justo. Não é E verdade? o dilúvio O dilúvio foi para o sinal quem para quem é o quê? injusto, porque o Injusto. dilúvio foi a condenação, né? O dilúvio Exatamente, foi o queridos. salário do Eita pecado, glória. É né? E a arca verdade. foi a salvação dos justos, né? A Exatamente. justificação dos justos, Exatamente. né? Foram dois sinais. São dois sinais e cada um, todos eles de justiça. De justiça Exatamente. para aquele que desobedeceu e de justiça para aquele que obedeceu. É isso aí. Então, Amém. mediante a palavra, meus irmãos, prestem atenção, ouçam,
você, né? Você que se sente injustiçado, amém? Você que está vivendo uma situação de injustiça, espere em Deus. Tenha calma, confie, porque vai aparecer o quê? A justiça de A Deus. justiça de Deus. Se você fizer a sua parte, ser Amém. um homem ou mulher de Deus, confiar no Senhor, como dá lá no... Como Noé, mas o Senhor Deus aprovou o que Noé fazia. Por quê? Ele era um homem temente ao Senhor. E fazia o que era reto, Ele né? Fazia fazia o o que que era era. certo. Então veio a justiça de Deus através do quê? Da arca. Não, vou salvar o meu Sim, servo, né? sim, a E sua todos, e família. toda a sua família. Não é Exatamente. verdade? Verdade. E aí, para aqueles que não queria nada, que não ouvia, que não obedecia, viviam num bem bom, tipo assim, entre aspas, né? Achando que estavam no bem bom, que nada ia acontecer. Como o salmista ele diz, né? Aliás, pastor Marcos, eu ouço muitas vezes, sabe, naquelas crises, naqueles momentos em que a nossa alma ela tá mais gritando que o espírito, que na maioria das vezes isso acontece, não é verdade? Verdade. A nossa alma ela tá gritando, né? E aí o salmista ele começa a questionar a Deus, né? Por quê, né? Por que o ímpio O prospera e eu ímpio prospera não? exatamente. Ele começa a fazer um Asaf, né? questionamento, Asaf, né? isso, um questionamento com Deus ali, isso e aquilo. Aqui está Será a que vale a resposta. pena ser crente? Será que vale a pena Exatamente. fazer as coisas Quanto mais certas? eu faço, mais fica difícil, mais Estou é fazendo as coisas complicado. certas, parece que não dá certo para mim. Isso. Queridos, eu já ouvi tanto isso e também já perguntei para Deus, tipo assim, tem uns momentos que a gente pergunta assim, meu Deus, Por que Deus, será né? que eu tô fazendo certo? Porque tem hora que a gente fala, nossa, não tem resposta, pastor Marcos, não tem resposta, igreja do Senhor. Aí você acha, tipo assim, eita, eu tô igual a Zaf. Eita, meu Deus. Às vezes, você pensa, será que meu jejum, minhas orações tá dando certo, Sim. né? E nós estamos sujeitos às injustiças, né, pastora Jane? É verdade. Na nossa vida secular, no Sim, nosso trabalho, até mesmo aí no ônibus, na condução, na rua, no exatamente. trânsito, né? A gente vive vivendo injustiças. É verdade. Mas a gente não pode perder o controle. Sim, Não é porque sim. a gente precisa confiar em quem? Em quem cuida de nós, Amém. o justo juiz. Lá em Salmo, olha, 103, 6 diz o quê? O Senhor faz justiça e juízo. E defende a A causa causa, dos oprimidos. ele defende. Ele Ele é defende. advogado fiel, pastor Jane. Exatamente. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, não fique triste se você está vivendo uma injustiça de alguma parte, de alguma coisa que está acontecendo. Às vezes até a sua injustiça ela é verdadeira, está sendo injustiçado e tem base para isso. Mas saiba que a palavra do Senhor diz que aquele que é mais alto do que os mais altos, para tudo atenta. Uma coisa eu vou dizer para você, Deus está vendo, Amém. Amém. né? Sim. Alguém pode estar fechando o olho, alguém pode não estar nem aí, alguém não pode estar nem preocupado com essa injustiça, porque não é com ele, não é com Exatamente. ela, não está doendo nele, não está doendo nela, né, pastora Jane? Sim. Porque só Mas sente o calor da fornalha quem está lá? quem está nela, Aleluia. né? Sim. Então, a injustiça acontece, meus queridos. Oh, glória a Mas Deus. existe um justo juiz. Salmo 103 diz: O Senhor. Então eu tenho que pôr: Senhor, faz justiça. Lembra daquela Amém. mulher que bateu na porta do juiz? Jesus deu esta parábola, que é uma parábola referente à oração. Que é para a gente persistir, Para a não gente desistir, persistir, não não desistir, desanimar. ela dizia para o juiz todo dia: faz justiça. Advoga minha Juiz, causa. advoga minha causa. E o juiz era o quê? Ele era iníquo. Não temia a Deus, nem os homens, né? O Exatamente. juiz era terrível, Brabo. né? Era um homem terrível. E não temia a Deus, nem os homens, imagina, né? Mas Sim, ela não deixou de buscar, como Jesus ensinou, justiça. E o sim. juiz que é iníquo e não temia a Deus nem os homens, cansou.
e disse: eu vou fazer justiça para essa mulher. E Jesus disse: não fará muito mais o Senhor por vós? Então Exatamente. vamos confiar no Senhor, irmãos. Deus vai advogar a sua causa. Deus vai fazer justiça por mim, por você. Vamos Aleluia. confiar no Senhor. Amém? Sim, Os que confiam no Senhor são Senhor. como Os os montes montes de se Sião, que não se abalam. abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o Salmo da Dona Dinha. Aleluia, Oh, da glória a solinha. Deus, Glória aleluia. a Deus. Amém, pastora Jane? Então vamos aí persistir, porque as injustiças acontecem. Esse é o lado da justiça de Deus por nós, né? Então, ó, se acalme, porque a arca do Senhor está chegando. Amém? A arca do Senhor está chegando como um sinal da justiça de Isso. Deus favorável, aleluias, Glória a à tua Deus. vida. Tem Você arca crê? chegando aí. Tem a arca do Senhor está chegando. Oh, labaxere Aleluia. canta, Glória a labassurianda Deus. laias. Aleluia. Ele está vindo, queridos. Sabe? Eu não sei aqui que eu não li, não lembro, na verdade, quanto tempo Noé ele ficou construindo. Ah, sim, Aleluias. demorou, hein? Demorou alguns anos, eu não lembro. Tá aqui. Depois eu vou ver se eu acho aqui até o término aqui, mas aqui fala quanto tempo ele ficou. Eu não sei quanto tempo você está nessa situação, né, sendo injustiçado. Eu não sei quanto tempo está demorando para você, mas a palavra do Senhor lá diz em Eclesiastes, né, que há tempo para todas as coisas. E assim como o Senhor ele fez na vida de Noé, né? Ele estendeu as suas mãos ali, dando um sinal do seu favor ali, também não será diferente na tua vida. Vai chegar, vai acontecer. Só continue na presença, continue buscando, continue clamando ao Senhor, porque essa arca ela vai chegar. Você vai entrar e ó, você não vai morrer, aleluias. Você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai ser envergonhado. Não, não, não vai ser envergonhado. Envergonhado vão ser aqueles que estão te afrontando, te humilhando, te injustiçando. Amém? Creia, creia tão somente. Glórias a Deus. Amém, pastor Marcos? Amém, pastora Jane. Glória a Deus. E um fato bastante importante, né, pastora Jane? Uma justiça que Deus faz por nós. Aleluia. Nós já vimos aqui que o salário do pecado é a morte. Nós já vimos aqui que o Senhor ele faz justiça para todos os oprimidos, injustiçados indevidamente, nesse caso, né? E que ele faz justiça de duas formas, né? Aqueles que são transgressores e aqueles que são cumpridores, né, dos seus preceitos e da sua lei. Mas existe uma justiça divina, né, que é dada àqueles que creem. Está ali em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Esta é a principal justificação que o homem, a mulher deve receber. É a justiça de Deus no sentido espiritual, que nos faz com que as nossas obras não nos justifiquem, mas esta é pela fé, esta justificação. Está escrito lá pelo apóstolo Paulo: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa justificação, ela acontece, pastora Jane, quando eu, pela fé, aceito o sacrifício da cruz, eu aceito aquilo que Jesus fez por mim, já não é pelas minhas boas obras, eu posso até ser um homem bom, eu posso até fazer coisas boas, posso até ser justo segundo os homens, mas essa justiça não pode produzir uma coisa, pastora Jane, a Amém. salvação, Isso é verdade. né? Então, a justiça que produz a salvação, aleluia, que é uma arca de salvação para nós. Jesus está, o símbolo da arca, simboliza Jesus também, porque ela salvou Noé, salvou a humanidade. E Jesus é o salvador da humanidade. Aleluia, mas essa salvação acontece por meio da fé, né? Quando nós cremos e recebemos o sacrifício vicário da cruz, estivemos passando aí pela Páscoa, comemorando, celebrando. A Páscoa é todo dia, irmãos. Aleluia, o renascimento é todo dia, o nascer de novo, a vida nova é todo dia. Nós somos convidados a sermos novas criaturas. Aleluia. Então, Romanos 5,1 fala dessa justificação. Nós estamos falando hoje do sinal da justiça de Deus. E um dos sinais da justiça de Deus é Jesus por nós.
e pela fé aceitar a justificação, aleluia. Aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal, porque, como está escrito, justificados pela fé, você vai ter paz, porque aquele que recebe a Jesus recebe paz, sabe por quê? A gente tinha uma cédula de dívida para com Deus. Aleluia, é verdade. Ali em Romanos também está escrito, Romanos 8, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos nós nascemos da semente de Adão, e Adão foi transgressor, e por Adão entrou o pecado, mas por Jesus entrou a salvação. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, você recebe uma justificação através do sangue de Jesus, através do sacrifício da cruz. E aí você vai ter paz para com Deus, sabe por quê? Não haverá mais condenação. Jesus diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. O apóstolo Paulo fala sobre isso ali, 1 Coríntios 15, amém? Nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, pastora Jane. Então nós temos esse sinal da justiça de Deus também, esta arca de Deus para a salvação da humanidade, que eu julgo aqui também ser, né, uma ação de Deus que favorece os homens. É uma justiça que, se nós cremos, nós vamos receber gratuitamente. Não de graça, né, mas pela graça. Amém? Não é uma salvação barata, é uma salvação que custou a vida do Filho de Deus. Essa justificação acontece na minha e na tua vida. Amém? Traz paz, traz alegria, traz, aleluia, a nossa nova filiação de novo. Amém. Voltamos aos braços do Pai, pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus, queridos. Louvado Amém. seja o nome do Senhor, sim. Amém. Quer falar mais alguma coisa, pastora Jane? Achou aí? Não achei não. Tem que pesquisar, eu não lembro Isso, bem. mas depois a gente... Depois a gente Certo pesquisa. pastora Jane? Noé tinha 500 anos mais ou menos quando ele recebeu a palavra. Isso que eu ia falar. Gerou Eu seus lembro. filhos, ele tinha 500 anos. E ele entrou na arca Com 600. com 600 anos. Então é isso que eu ia falar. Ele trabalhou Parece que foi mais aproximadamente 100 anos, 100 anos. para É construir. isso que eu ia Porque falar. os homens viviam muito mais tempo do que hoje, né? Sim. Os homens viviam muito mais tempo. Então, aleluia, olha só, ó, esse agora já é curiosidade bíblica, pastora Jane. Capítulo 9, no finzinho do capítulo 9, olha quantos anos viveu Noé. Noé, depois do dilúvio, ele viveu 350 anos. Se ele tinha 500, todos os dias de Noé foram 950 anos. Meu Senhor da glória. Noé tinha 950 anos quando morreu, irmãos. Nossa. Amém? E ele viveu, depois do dilúvio, ele viveu ainda 350 anos. Ele viveu muita bênção. Por quê? Por quê? Aqui está falando no capítulo 9. Olha, cadê a bênção? Cadê a justiça de Deus? Escute aí para você que vai esperar em Deus. Vai entrar na arca? Vai. Olha, 9:1 de Jesus, aqui é salvação. Olha a bênção aí chegando. 9:1 fala assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenha muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o quê? Deus abençoou Noé de uma tal forma que você acabou de ouvir. O homem viveu 950 anos. Como eu digo mesmo, tá bom para você? Para mim tá ótimo. Eita glória. Meu Senhor da glória. Então, queridos, né? Essa é a palavra, essa é a mensagem do Senhor para com a sua vida. Né? Hoje falamos do que? Da justiça de Deus, né? Ele faz justiça, queridos. Nada nesse mundo, nada nessa terra, nada se passa sem que ele não esteja vendo, sem que ele não esteja percebendo. Sei que tem dias que parece que o Senhor não está falando, tem dias que parece que o Senhor não está agindo, né? Aí você até acha, será que o Senhor esqueceu de mim? Não, a palavra dele diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode, não tem como. Bom, tem umas doidas aí que faz, né? Mas vamos dizer mãe mesmo, né?
Não, queridos, não tem como você esquecer. Mas ele diz, Todavia, ainda, tipo, que isso aconteça, eu não me esqueço. eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Então, os olhos dele estão sobre a tua vida e ele vai fazer justiça para com a tua vida, assim como ele fez com a vida de Noé, com a família, com a casa de Noé. Então, coloque no altar do Senhor. Já está no altar do Senhor? Então, só espere. Espere o tempo determinado do Senhor para a tua vida, que vai acontecer. Você vai entrar dentro dessa arca. Amém? O Senhor disse, ó, aqui. O Senhor disse a Noé no 7. 6, 7. No 7. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena chorar, vale a pena esperar, vale a pena ser fiel, vale a pena, queridos. Não importa o tipo de injustiça que você está passando. Ah, é com meu filho, ah, é com meu esposo, é no casamento, ah, é isso, é aquilo, é no patrão, é na área financeira, é isso, é aquilo. Não importa. Não importa no que você está sendo provado. Espere no Senhor. Espere tão somente no Senhor, que Ele vai fazer. Ele vai fazer na sua vida. Declaramos Salmo 103, 6, né? Exatamente. Exatamente. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Está sendo oprimido pelo quê? Está sendo injustificado, é isso? Injustiçado. Injustiçado pelo quê? Não importa o quê. O Senhor é aquele que vai te justificar. Aliás, ele já te justificou, né? Vai defender, ele vai defender a tua causa. Aleluia. Você não está só. Não está só nessa arca. Nessa, falou arca. Aqui fala arca, fala barca, né? Arca. Barca. Cada tradução fala uma coisa. Mas o importante é que quando ele, pastor Marcos, ele fala para Noé entrar dentro da arca, da barca, né? Junto ali com seus filhos, com a sua família, ali com os animais, ele já prepara, já dá para ele as instruções da quantidade de comida. Sim. Em todo o tempo, Deus ele está o quê? Cuidando de tudo. Cuidando de tudo. E dos pequenos detalhes, né? E quando estava tudo para acabar, quando já não tinha mais nada, a arca, ela parou, né? E ali veio um sinal do quê? Do Senhor mais uma vez, uma pombinha, né? Com um galinho, se revelando, né? Que a chuva tinha parado. Sinal de que as águas baixaram. Exatamente. E que existia terra para poder eles o quê? Descerem. Então, calma. O sinal de Deus é contigo. Você não vai perecer. Até quando você não chegar, não entrar dentro dessa arca, fique tranquilo. Mas o principal o Senhor vai cuidar. Que o Senhor quer produzir em nós é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. É a justificação por meio de Cristo. Amém. Para a salvação. Amém. Porque nessa terra nós vamos ser injustiçados. Sim. Até o fim. Até o fim. E o Senhor vai defender a gente. Mas a principal justificação que precisa estar sobre a nossa vida é a justificação pela fé. Aleluia. Que acontece por meio de Cristo. Quando eu creio, creio na obra redentora. Amém. Aí ele pode operar a justificação da minha alma. Amém? Perante o Senhor Deus, para eu ter paz para com Deus. Amém, pastora Jean. Como que é aquele louvor lá? Eu não vivo do que... Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Exatamente. Mas eu esqueci o louvor. Então, é isso aí, queridos. Receba essa palavra, tome posse, confie naquele que começou a boa obra na tua vida. Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Aleluias. Até que ele venha.
até que ele venha. Aleluias! E nós vamos estar com ele, nós vamos estar nele, nós vamos estar ali arraigado, grudado, firmado. A nossa raiz vai estar nele, nós não vamos sair dele, amém? Amém. Louvado seja Deus. Só quem tem Aleluias. raiz, né, pastor? É isso aí. E nós somos povo de raiz. Nós não é Nutella, não. Nós não é Nutella, não. Suportar, né? Aleluia. Tem Glórias a que cair na Deus. raiz de GC. Então vamos orar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a nossa taça com espírito de oração. Estamos com o óleo, estamos com a água, estamos com a chave. Estamos com o principal, pastor Marcos. Nossa fé. A fé. A nossa fé, queridos. Sem fé, queridos, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vai acontecer nada, porque nós precisamos ter fé. Eu não vou falar para você o que é fé, porque você já está cansado de saber o que é fé. É a certeza do quê? Das coisas que não se vê. Você não vê, mas você está o quê? Crendo. Olha, eu tô com a chave aqui. E eu tô aqui também com a chave que foi dada ali da campanha ali das 7... chaves da vitória. Da chave da vitória. E eu creio porque essa chave ela representa portas. Que abre portas e que também fecha então, portas. Creio. Qual porta você quer que feche? Mas que porta também você quer que abra? Porque tem portas que precisam ser fechadas para que uma nova de Deus possa se abrir. Porque tem portas que não é de Deus, está nos atrapalhando. Precisam sair, né? Amém. Para dar lugar ao novo, né? Amém. E o que Deus ele fez? Ele acabou com aquela raça lá que estava ali, não queria nada a ver, não queria nada com Deus, nada, tudo em desobediência. Ele fez o quê? Ele fechou. Uma porta foi fechada ali. Para quê? Um povo novo viesse. Não é verdade? Verdade. Então, às vezes, você está chorando por algo do passado, por algo que não te faz bem, e o senhor está querendo fazer o quê? Fechar. Está querendo te colocar uma chave na tua mão de algo novo, algo extraordinário, algo por excelência, algo que venha da parte de Deus, assim como foi na vida de Noé e sua família, em nome de Jesus, amém? Então, aquilo que você crê, assim será. Eu não sei qual tipo de porta, eu não sei qual que é a liberação, eu não sei o que precisa ser feito, mas o nosso Deus, ele sabe, amém? Glórias a Deus. Eu vou pedir que o pastor Marcos está orando e eu vou estar em concordância com ele. Aleluia. Amém, Jesus. Pai querido e Deus amado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento onde pudemos compartilhar, Senhor, meu Deus, pelo poder, a graça e a misericórdia do Teu Espírito Santo, esta palavra, Senhor, que é santa, fiel, Senhor, não passa e não passará, Senhor. Assim que esta palavra edifique lares, vidas e famílias e encontre, Senhor, ó Pai, guarida nos corações, pois a Sua palavra não volta vazia, Senhor. Assim nós oramos por esses pedidos de oração, Senhor, da intercessão que estão diante de Ti, Pai, colocamos todas as áreas, as famílias, Senhor, a área da saúde, a área das finanças, Senhor, ó Senhor, meu Deus, a área do casamento, Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, Senhor, saúde espiritual da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, dos irmãos, dos pedidos de oração, aqueles que buscam, Senhor, meu Deus, Senhor, por uma resposta, Senhor, da Tua parte, Senhor, haja justiça, Senhor, vai trabalhando nas causas que estão, Senhor, nos advogados, nos juízes, Jesus, previdenciários, Senhor, causas trabalhistas, causas civis, Pai, consórcios que precisam ser liberados, Pai, injustiça que o Teu servo sofreu em todo tipo, Senhor, estamos colocando nas Tuas mãos, porque Tu és o justo juiz, como nós vimos aqui no Salmo 103, Senhor, versículo 6, que o Senhor faz justiça, aleluia, e defende a causa dos oprimidos, Senhor, e aqui estamos, Senhor, rogando a Tua graça, Senhor, abençoa meus irmãos, alegra os corações, Senhor, porque o Senhor é um Deus que julga nossas causas, Tu és o justo juiz, Pai, assim abençoa a família, abençoa os lares, Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos, nossos líderes, o nosso Brasil, a nossa nação, Pai, a Tua igreja, os polos de Guarulhos, o polo, Senhor, de online, Senhor, o polo de Bauru, nossos irmãos, abençoa cada vida, cada lar, cada família,
Assim estamos aqui Amém. agradecidos, porque Tu és o nosso advogado fiel, Senhor. Ou aquele que, ó Senhor, apaga as nossas transgressões, aquele que nos justifica pela fé. Assim nós Te louvamos por esta arca de salvação, que é Jesus, o nosso Senhor. Assim abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluias e graças a Deus. Amém, queridos. Ouça essa canção, fica com este louvor. Aleluias, glórias a Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que a paz do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nesse dia chamado hoje, amém? Eu sou a pastora Jane. Eu sou o pastor Marcos. Nós oramos por vocês. Vocês oram por nós. E juntos nós vamos morar no céu. Aleluia! Jesus está por perto para falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, Aquele que não erra, para me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, para me sustentar debaixo de sua destra. isso é fato consumado. Os meus casos Impossíveis serão sempre encerrados. pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro justo pra sempre fiel. Ele é justo, aleluia, Ele é fiel. Ele que está advogando a tua causa, meu irmão, minha irmã. Eita glória. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, Aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. tomar Minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra. isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis Serão todos encerrados pelo meu advogado. Quem que é o teu advogado? Quem? É Ele. meu Advogado é o meu Senhor que não perde causa. De do acusador, Ele vem na hora certa, no momento certo. suas mãos possam descansar. O meu coração, minha audiência Ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro justo pra sempre fiel. E aos aniversariantes, um cheiro da pastora Jane e um parabéns do pastor Marcos. Deus abençoe grandemente e poderosamente. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.